tem praticamente 1 galão d'água aqui, lá atrás, e aqui na frente um outro galão, com tipos diferentes de solo. Os dois interligados, literalmente, por um cano. Quando esse galão abaixa, a água lá de baixo passa por aqui, borbulha ali no meio e faz com que os sedimentos do solo fiquem em suspensão. Quando o sistema inverte, tipo de uma gangorra, aquele ali desce, a água filtra por aqui e volta para aquele lá de trás. Se você produz esse sisteminha de oscilação, isso é o que acontece. Você produz camadas horizontais, exatamente igual ao que nós encontramos na coluna geológica. O que é interessante nisso é que ele está simulando essa ideia. Você fala assim, não, mas como é que o dilúvio teria produzido esse efeito gangorra? Maré alta, maré baixa. Maré alta, maré baixa. O mesmo sistema. Exatamente o mesmo sistema. Um passo além disso, eles pegaram alguns tipos de animais mortos, de pesos diferentes, tamanhos diferentes, colocaram dentro de um grande tanque com água e lama e toda essa questão de vários sedimentos. Aplicaram o mesmo processo. O que aconteceu? Na camada lá embaixo ficaram os anfíbios, mais em cima os répteis, um pouquinho mais acima os mamíferos, e adivinha o que ficou na camada mais superior? As aves. Opa, meu negócio está dando choque. O que acontece? Você percebe que é um processo de sepultamento por ordem classificatória. Vocês já viram essa sequência em algum lugar? Sem dúvida. Onde que nós já vimos isso? Na coluna geológica. Exatamente a mesma coisa que nos é dado na coluna geológica. A única diferença é que quando a gente olha o processo, de acordo com a evolução, a coluna geológica tem uma datação de 600 milhões de anos no que diz respeito à vida. Tudo isso aqui dá para provar que num laboratório aconteceu em 1 ano. Todas as camadas, com toda a sedimentação, com os fósseis colocados na posição que nós os encontramos hoje. A questão do fóssil, do posicionamento dos animais nessas camadas, não é em função do peso, mas é em função da densidade, o que foi uma surpresa. Então, alguns detalhezinhos sobre a questão do dilúvio. Deixa eu falar um pouquinho dos dinossauros, daí estamos indo para a reta final, porque eu sei que todo mundo gosta muito de dinossauro, então nós vamos tratar um pouquinho dessa bicharada. De acordo com a evolução, os dinossauros existiram ou viveram na Terra cerca de 66 a 245 milhões de anos atrás, durante um período chamado Mesozoico. Então essa é a proposta com respeito aos grandes dinossauros. O problema maior com respeito aos dinossauros é que a gente não conhece muito, tem muita literatura. Porque a palavra dinossauro é meio recente. Ela foi criada em 1841 pelo Sir Richard Owen, que no caso ele é um paleontólogo e anatomista britânico. E o significado da palavra dinossauro é a junção de duas palavras gregas, deinos e sauros, que significa réptil terrível. Tudo isso. É por isso que você não vai pegar um livro da Idade Média e vai encontrar a palavra dinossauro. Os caras não tinham a palavra dinossauro. Você fala, mas como é que pode? Pega um livro de 30 anos atrás e tenta achar a palavra deletar. Deletar é coisa nossa, agora, de computação. Ah, salva esse arquivo. O que significa salvar o arquivo? Leva na igreja, o arquivo precisa ir lá na frente e tudo mais. Não, não é isso. É um conceito novo que nós temos do que é fazer com um arquivo. Deletar, tudo isso daí. É toda uma terminologia nova. Alguém daqui gosta de música em MP3? O que significa MP3? Se eu falar MP3 para minha avó, ela vai achar que eu estou louco. Vó, ó, tá aqui um negocinho. Dentro disso aqui tem praticamente um iPod. Tem praticamente quase 500 mil de música ali dentro. Minha avó fala, onde é que estão os long plays? Não, vó, não usa mais isso. A coisa é um pouquinho diferente agora, é menorzinho. Toda uma terminologia. Então, quando nós tratamos dessa área de dinossauros, nós precisamos ter isso em mente. Que toda a descrição no passado desses animais não ocorreria com o nome dinossauro, mas com um outro nome que simbolizasse ou exemplificasse qual era aquele animal. Os dinossauros estão divididos em 2 grupos básicos. Você tem os saurísquios aqui, que é o grupo que tem um tipo de um pelvis de lagarto, e você tem os ornitísquios, que tem um pelvis tipo de aves. Então você tem nesse grupo aqui uma subdivisão de 3 dedos, não vou entrar nos detalhes agora. No outro grupo, uma subdivisão de 6. Desse lado você tem os iguanodontes, a maior parte deles eram herbívoros. Daquele outro lado você tem herbívoros e carnívoros. Um dos exemplos são os tiranossauros.
Dentro desse negócio é muito interessante que nós sabemos que eles existiram, sem dúvida. A parte do registro fóssil é muito evidente. Tem fóssil de tonelada desses negócios. Nós sabemos que eles existiram. Como também tem fósseis de galinha, de camelo, de papagaio, de macaco, de seres humanos e de tudo mais. É que esses outros fósseis nós não temos interesse. Por quê? Você tem um animal por aí. Então a gente acha que fóssil só tem fóssil de dinossauro no mundo. Não é não. Tem fóssil de tudo que você puder pensar. A grande diferença é que nós temos um interesse maior nesses daí, pelo menos nós não os vemos andando para lá e para cá com muita naturalidade ou com grande frequência. Os fósseis praticamente começaram a ser descobertos de dinossauros por volta dos anos 1800, 1820. Um dos primeiros homens a pesquisar e a descobrir foi o Dr. Gideon Mantell, ele e a sua esposa. E aqui tem alguns exemplos, no caso de iguanodontes, a família deles, os nomes científicos de alguns que existem, já existem outros, quando eles viveram, peso, tamanho e alimentação. Só para ter uma ideia desses animais. O Brasil, por exemplo, tem uma região muito interessante, que é pertinho daqui, a Chapada do Araripe. São praticamente 165 quilômetros que tem fóssil de montão por ali. Dessa região já foram retirados mais de 350 exemplares de pterossauros, o que implica em quase 19 famílias diferentes. Muita coisa. E, por falar bem honestamente, isso aqui é a região fossilífera mais rica do período Cretáceo em todo o planeta Terra. Está aqui do nosso lado. Do lado de vocês. Eu tenho que vir mais de longe um pouquinho. Então aqui você tem uma grande biodiversidade desse negócio. Um fóssil muito interessante foi descoberto aqui no Ceará, que é o Santana Raptor Placidus, é do grupo dos teróptopos, que tinha cerca de mais ou menos 1,5 metros. Ele é muito interessante porque é um dos poucos fósseis encontrados que você encontra ainda o fóssil da pele, vasos sanguíneos, músculo e ossos. É fantástico, é um dos pouquíssimos fósseis no mundo que tem tudo isso. É um fóssil valiosíssimo, foi encontrado aqui. A datação, de acordo com a evolução, 110 milhões de anos. Questionamento de datas, amanhã pela manhã a gente vai tratar mais especificamente de fósseis e sistemas de datação, então a gente vai ver mais detalhes disso. Muita gente pensa que todos os dinossauros eram gigantescos, tinham grandes dinossauros, deixa-me dar alguns deles, porque a maior parte eram pequenos. Você tem no caso desse daqui, o Argentinossauro, não é brincadeira não, o nome é sério. Foi encontrado na Argentina, é igual a dívida dos caras, é imenso. A nossa também fica muito longe disso aqui não. Ele pesava cerca de mais ou menos de 90 a 100 toneladas, tinha cerca de 24 metros de altura e 40 metros de comprimento. Não existe o fóssil completo. Encontraram-se alguns ossos, e desses ossos foi feito praticamente uma extrapolação para a gente ter uma ideia do tamanho. Então aqui está o dinossauro, e aqui dá para você comparar com o elefante, só para você ter uma ideia. Tá? Agora, nem todo bicho era desse jeito. Dos que voavam, você tem o Quetzalcoatlus, que é esse bichão aqui. Pesava 100 quilos e tinha cerca de 13 metros de envergadura, mais ou menos quase que de ponta a ponta aqui desse salão. Para aqueles que gostam de asa delta, ultraleve, imagina só, um voo no bicho. O único problema é que ele era carnívoro, é um pequeno probleminha. Mas como eu tenho um cachorro que é carnívoro também, e ele mora em casa, eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa e ter um Quetzalcoatlus. Dos que nadavam, um dos maiores já conhecidos é o Liopleurodonte, pesava cerca de 150 toneladas, 25 metros de comprimento. Era um tipo de um mega jacaré, só que em vez de ter praticamente patas, ele tinha nadadeiras. Tá? Era um jacarezão. Então isso é mais ou menos para você ter uma ideia dos grandes. Uma das coisas que nós não estamos habituados é olhar um contexto como esse. Tem um amigo lá nos Estados Unidos, Bruce Inc., ele tem feito várias pinturas. Essa é uma delas para ilustrar o 6º dia da criação. Aqui estão os animais que Deus provavelmente criou todos ao mesmo tempo. Tem o apatossauro, tem o balucterium. Por falar no balucterium, estava dando palestra no Mato Grosso, um cara olhou isso aqui e falou, nossa, olha o tamanho da anta. Aquilo não é uma anta, isso é um balucterium. Tá? Esse negócio aqui, ó. É o maior mamífero conhecido. Então você tem uma ideia, por exemplo, elefante, girafa, tem canguru, tem uma tonelada deles ali, só para você ter uma ideia. Dificilmente nós pensamos dessa forma, o que existe. Então, dando uma olhadinha mais de perto nesse pessoal todo, será que homens e dinossauros viveram juntos? Sem dúvida. A televisão, inclusive, mostra pra gente, né? Você tem os Flintstones. Inclusive, é um desenho biblicamente correto, que homens e dinossauros viveram juntos.
A única coisa que está errada é que eles